Família, muito bom dia. Vai começar mais o nosso Mercado na Prática, o seu podcast de vendas, marketing e negócio. Eu sou Elzo Macedo, eu quero te lembrar que quem escuta o Mercado na Prática, ou quem assiste o Mercado na Prática, é especialista em fazer acontecer. Hoje eu estou muito feliz. Nós estamos gravando nesse momento aqui no final do ano, próximo do final do ano. Final do ano é uma época muito boa. Para que é uma época muito boa, Elzo? Porque eu mesmo vendo muita coisa relacionada a planejamento comercial, relacionada a como que eu vou olhar para o próximo ano, o ano de 2025. E eu não poderia finalizar o ano sem gravar um episódio com um cara que é especialista nisso, um cara que é especialista em vendas também. E é por isso que a gente convidou para o Mercado na Prática o cara das vendas. E deixa eu ler um pouco do currículo dele antes de apresentar ele para você. Tá? Eu tô falando do Thiago Lustosa, marido da Thaísa, pai do André, parabéns pelo novo filho. Administrador formado pela UFG, Universidade Federal de Goiás, especialista em empreendedorismo e inovação, com mais de 12 anos de experiência em vendas em diversos segmentos. Atualmente ele é diretor executivo e cofundador da Conteúdo Edu, uma empresa de marketing educacional, e da Clarion Odontologia. E além disso, ele atua também como professor de pós-graduação no IPOG, sempre compartilhando seu conhecimento nas áreas de vendas e estratégia empresarial. Muita coisa, já viu que vai ser bom demais, Thiagão? Obrigado pelo convite. Valeu demais, tamo junto. Obrigado por você ter vindo aqui. E, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito doido, até a gente te apresentar, Thiago, deixar você falar um pouco mais sobre você. Na minha visão, senhores e senhoritas, esse é um dos motivos da maioria das empresas não alcançar resultados em vendas, não bater meta e entrar ano... fechar um ano geralmente no vermelho, tá? A maioria das operações que eu tive a oportunidade de trabalhar hoje, empresas, eu tô falando de negócio de 100 mil e negócio de 2 bilhões, todas aquelas que não têm uma estrutura de planejamento comercial organizado, geralmente elas tendem a viver no vermelho, tá? Só o planejamento resolve? Não necessariamente. É por isso que a gente chamou o Thiago para ensinar e compartilhar um pouco daquilo que ele sabe sobre planejamento comercial também. E mais, né? Como que eu alinho isso com o mundo das vendas? Antes da gente entrar no tema de maneira geral, Thiago, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo aí, cara. Vai ser um prazer falar contigo. Tem uns segredos que eu quero compartilhar com você aqui que é um dos motivos de eu ter chamado você para vir para cá. Então... fica à vontade para se apresentar, fala bem de você, agora é hora de arrastar o barro mesmo, trocar ideia e se apresenta aí pra galera e vambora. Show de bola. Eu fiz assim, primeiro, cara, quero agradecer o convite. A gente tá aí flertando no Instagram há um bom tempo, Sim. Né? E que bom que agora deu certo. Eu acho que hoje é conversa de vendedor, né? Bate-papo de vendedor. E falar sobre planejamento, quando a gente tá numa reta final, onde você tá olhando o que você já fez esse ano, o que deu certo, o que funcionou, ou tudo que eu fiz de errado, que você tem que tirar algum aprendizado disso, para você conseguir realmente construir um 2025 mais assertivo, que realmente vai dar resultado lá na frente. Então, assim, acho que vai ser um bate-papo aí muito enriquecedor. Então, obrigado pelo convite e vamos embora. Maravilha. Antes de entrar até em planejamento, só me fala um pouco da sua história, cara. Porque você fez administração de empresas... E aí você já estava em vendas, você entrou em vendas, me conta um pouco mais desse background. Vamos lá, eu na verdade eu trabalho com vendas a vida toda, assim, minha vida profissional inteira foi na área de vendas, eu comecei na área de TI, então eu comecei vendendo soluções de tecnologia, depois eu passei, cara, 2011, pô, se a gente for pegar tem muitos anos isso, eu vendia soluções de segurança da informação. Então, eu vendia um negócio que ninguém se falava na época. Alguém comprava? Então, comprava grandes empresas. E era um grande desafio. Eu era um moleque de 19 anos tentando vender soluções de segurança da informação para grandes empresas. O cara olhava e falava, pô, esse menino tem um cabelo na cara, o que ele tá querendo me vender? Soluções aqui de 2 milhões, 3 milhões. Então, eu entrei nessa área, depois eu mudei completamente, seguindo na área comercial, mudei completamente de área, fui parar com implemento rodoviário, carreta. E aí eu tinha 20 e poucos anos vendendo carreta para grandes transportadoras. Então foi uma experiência muito legal. Eu trabalhava geralmente com público 40 mais, grandes transportadoras. Eu atendia, por exemplo, dentro da nossa região aqui, o Senador Canedo. Então eu vendia para as principais transportadoras de petróleo, por exemplo, que eram equipamentos grandes. E aí eu fui indo nisso. No meio desse caminho, quando eu estava na área de transporte, surgiu uma oportunidade para ir para a área de educação. E isso em 2014 mudou completamente a minha vida, que é onde que eu estou até hoje. Até hoje eu trabalho diretamente ligado à educação. Surgiu uma oportunidade para ir para uma instituição de ensino, trabalhar com vendas de curso. E eu estava super bem na área de transportes, resolvi dar um cavalo de pau e ir para a área de
de educação. E fiquei nesse segmento e estou até hoje. No meio desse caminho, eu tive uma experiência na indústria farmacêutica, fiquei 1 ano na indústria. Não foi uma área que eu me adaptei tão bem. Vendendo drogas. Vendendo drogas, literalmente. E aí eu saí da indústria, voltei para a área de educação, ligada à educação, vendas e marketing voltado para educação. E aqui estou até hoje. Hoje eu estou como diretor executivo da Conteúdo. A Conteúdo já tem 6 anos de mercado. Eu estou na empresa há 5 anos, então eu fundei a empresa, saí da empresa e voltei para a empresa também depois de 1 ano, que foi esse período que eu estive fora. Então, minha jornada sempre esteve diretamente ligada a vendas, e aí, fazendo um resumo rápido, eu mexi com tecnologia, mexi com drogas, como diz você. Hoje eu mexo com tráfego, né? Não é tráfego, mas é tráfego. Estou na área principalmente ligado à área de marketing, e paralelo a isso, eu ainda tenho outro negócio que também é na área da saúde, que é a área de odontologia. Então, eu tenho onde que você foi mexer com odontologia, cara? Casei com a dentista, né, cara? Aí fui ver que era uma área legal, que eu brinco que dente, quem não tem quer ter, e quem tem precisa cuidar. Sim. Então, todo mundo precisa de dentista. Sim. E aí, com base nisso, tem 2 anos, vai fazer 3 anos que a gente tem a clínica, por conta disso. Então, casei com uma dentista, acabei montando uma clínica odontológica e estou nesse segmento também, não de forma tão atuante, mas ajudo bastante ali também. Boa, legal. Parabéns pela carreira aí, cara. Valeu. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes da gente entrar no tema de fato. O seu cargo é diretor executivo, né? Cada empresa vai usar um nome, tecnicamente, a nível de organograma, a gente tem ali, eu sou o CEO, eu sou o X, eu sou isso, mas no dia a dia da Conteúdo, por exemplo, o que é o trabalho de um diretor executivo, no nível da sua companhia hoje? O trabalho de um diretor executivo, nas minhas proporções, eu inclusive não gosto de usar a nomenclatura de CEO. Eu acho que CEO é para grandes empresas. Sim. Então, assim, eu acho que o papel de diretor executivo, e qual que é o meu papel que eu enxergo hoje? É dar direcionamento para o negócio. Legal. Então, eu preciso dar rumo para a empresa. A gente até começou a bater um papo sobre isso. Eu sou a pessoa que eu preciso pensar todos os dias como que eu posso matar o meu próprio negócio. Excelente. E esse pensar em matar o meu próprio negócio é o que faz com que eu consiga pensar soluções, novos projetos, novos negócios, lugares realmente para a gente investir que vão gerar retorno para o negócio. Então, pensar assim, o mercado está transformando, é pensar em variáveis de mercado realmente, e entra um pouco até no quesito de planejamento. O mercado está se transformando muito rápido. Então, se a gente for pegar há 2 anos atrás, 3 anos atrás, você legendar um vídeo era dificílimo. Você tinha que legendar no Premiere. Hoje em dia, o CapCut te ajuda em segundos, o negócio está legendado. Então, o mercado está se transformando de uma velocidade muito rápida. E o meu papel nessa frente é realmente dar norte para a empresa. Porque muita empresa, ela vive a deriva. Ela vive aonde o mercado está levando ela. Ela é um barco à vela. E o vento bateu forte para um lado, ela vai. O vento bateu forte para outro, ela vai. E ela não tem direcionamento. Eu não quero sair da América do Sul e chegar na África. Então, a partir do momento que a empresa não tem esse direcionamento, ela simplesmente vai. Muitas vezes ela vai chegar lá na Europa, porque ela não tinha esse direcionamento. Então, meu papel dentro da empresa, e das 2 empresas eu tenho esse papel, de ser a pessoa que vai falar, a gente vai vir para cá, a gente vai vir para cá. E aí, claro, eu tenho sócios nas 2 empresas, e eu tenho o desafio de vender essa estratégia, esse projeto, essas ideias, esses desafios também dentro da sociedade. Então, esse é um dos papéis também dentro da minha função de diretor executivo. Excelente. Vai ser uma delícia essa conversa aqui. Cara, vamos lá. A gente trocou uma ideia, né, para definir o tema disso aqui. Sim, na minha visão, é um dos temas mais pertinentes para o momento. Né? Se a gente for analisar grandes companhias, eu atendo empresas que 2025 já está planejado, inclusive com orçamento fechado. Né? Inclusive, estrutura de orçamento já está finalizada, por exemplo. E para algumas empresas vai chegar maio de 2026 e o planejamento de 2025 vai estar pronto ainda. Né? Na verdade, nem o fechamento de 2024 está pronto. 2021, né? Mas qual que é a sacada? Eu vou falar o que eu vejo, assim, buscando sintetizar algo que resumir, na verdade, algo que é muito difícil de resumir, mas qual que é a minha visão de planejamento comercial? É até o que eu boto no meu treinamento, porque eu gosto muito de falar disso. Na minha visão, planejamento comercial é um processo de definição de objetivos e estratégias para o crescimento de vendas de uma empresa. Estou falando de planejamento comercial. A gente vai conectar isso com outras áreas. Eu tenho uma visão, Thiagão, que é o seguinte, meu formato de pensar. Mesmo que você seja um empresário de uma empresa de uma pessoa só, Eupresa. Uma empresa, você vai ter várias cadeiras ali dentro. Né?
Dentro dessas várias cadeiras, tem uma cadeira que é do Masterchef. E vamos pensar o cara que define o financeiro. No meu universo, no meu formato de pensar, o financeiro determina uma meta, certo? O comercial recebe essa meta e fragmenta num monte de tickets médios. E o marketing recebe uma quantidade de tickets médios para trazer gente de acordo com a conversão. Então, de maneira simplificada, seria mais ou menos assim. Olha, vendas, a meta de vocês esse ano é 1 milhão, com a margem de 15% de lucro. O comercial fala assim, gerentes comerciais, a nossa meta aqui é 1 milhão. Nosso ticket médio é 100 mil, nós temos que fazer 10 vendas. O marketing, a nossa taxa de conversão está dando 10%, então você tem que me trazer 1.000 leads aqui, por exemplo. Essa é a minha forma de pensar como que eu imaginaria um planejamento. Então, na sua visão, tá? Na sua experiência também prática, eu quero coisa empírica aqui para a gente falar o que a gente faz, walk the talk total, né? O que você entende como planejamento comercial? E qual que é a importância disso real para as empresas, sem coisinha bonitinha? Elvis, eu quero inclusive começar essa resposta com uma frase de impacto. Então, qual que é a importância do planejamento comercial de uma empresa? Não existe nenhum outro departamento da empresa se não existir vendas. Então, na minha visão, o pontapé de partida de um planejamento estratégico de uma empresa é o planejamento de vendas. Vamos pensar o seguinte, se eu tenho o norte de quantidade de venda, de volume de venda, então vamos pensar, se eu tenho lá a quantidade de venda que eu preciso ter em aumento de faturamento. Então, vamos supor que a empresa está faturando 100 mil e aí eu vou, o objetivo para o ano que vem vai ser de aumentar para 150 mil o faturamento da empresa. Dentro disso, eu sei que meu comercial vai precisar vender 50 mil a mais. Nessa distribuição de 50 mil a mais, eu tenho que pensar qual que é o ticket, qual que é a margem, né? Então, qual que é o ticket médio, qual que é a margem, qual que é a taxa de conversão. Tudo isso, ele vai me dar, ele vai suprir os outros departamentos na construção da meta deles, dos objetivos de cada departamento. Então, eu tenho uma visão que o planejamento, ele parte do comercial para o restante da empresa. E assim, pode até ser... É uma supervalorização do comercial, que eu acho que muitas empresas ainda têm resistência com vendedor, com time de vendas. Mas quando a gente considera que quem vai trazer receita para fazer com que... Vamos pensar o seguinte. Se eu aumentar a venda, eu não vou ter que, dependendo do tipo de negócio, eu não vou ter que aumentar a logística, eu não vou ter que aumentar o faturamento, a equipe de faturamento, a equipe de financeiro, a equipe de fiscal, eu não vou ter que aumentar talvez a equipe de marketing. Então, o comercial, o volume de venda, quando você estabelece a volumetria de negócios que precisam ser gerados naquele próximo ano, por exemplo, se você for fazer um planejamento anual, isso vai te dar norte para você estabelecer todos os outros departamentos. Cada área vai ter que aumentar em determinação ao que vai ser aumentado de volume de venda. Então, até pensando assim, no meu papel, eu tenho 2 papéis na conteúdo, eu sou diretor executivo e comercial, eu cuido do comercial da equipe. E até pensando nas minhas metas como diretor executivo, de percentual de crescimento da empresa, de percentual de faturamento, de percentual de lucro, isso está diretamente ligado ao qual que é o meu planejamento de vendas. Então, eu entendo que assim, o planejamento macro da empresa, ele tem que estar diretamente ligado ao planejamento comercial da empresa. E aí, a partir do momento que os dois andam juntos, eu consigo trazer o planejamento de cada área, cada departamento da empresa, ele consegue ter um planejamento mais detalhado com base no que eu vou entregar de vendas. Mas você está me dizendo aqui que, tecnicamente, o planejamento comercial, ele pode ser feito de maneira externa, como se fosse um apêndice do planejamento estratégico? Ele pode acontecer? Eu estou dizendo assim, vou fazer uma pergunta e para a gente pensar, para a gente debater sobre isso aqui. A gente fala de planejamento estratégico, tem muitas companhias, tá? Empresas, principalmente as empresas menores. Quando a gente fala de planejamento, eles já entendem como... Planejamento é o seguinte, eu quero faturar 1 milhão ano que vem. Como se isso fosse o planejamento, né? Existe o planejamento estratégico de negócio e o planejamento comercial. Explica pra gente, por favor, na sua percepção, o que é a diferença de cada um deles? E o que eu quis dizer? Tem como o comercial ele ser externo, ele ser tipo um apêndice mesmo do estratégico? Qual que é a sua visão sobre isso? Não, eu acho que, como eu falei, eu acho que os dois andam juntos. O planejamento comercial e o planejamento estratégico da empresa, os dois precisam andar lado a lado.
Então vamos lá. Se eu tenho o planejamento estratégico, eu vou olhar o macro. Então eu vou olhar, além do que você comentou, de aumento de volume de vendas, de aumento de margem, de lucratividade ou de melhoria de ticket médio, esse é uma das frentes que está diretamente ligado ao planejamento comercial. E algumas empresas colocam isso dentro do planejamento estratégico. Algum desses tópicos pode entrar dentro do planejamento estratégico. Só que o estratégico, ele traz outras frentes. Então, você tem ali outras frentes de planejamento que podem estar dentro disso. Por exemplo, um novo projeto, ou às vezes alguma outra frente de receita, entre outras coisas que não envolvem o comercial. Mas, tudo que envolve o comercial, ele traz, ele nutre os outros departamentos do que vai estar envolvido no planejamento dele. Porque, muitas vezes, o aumento da receita, o aumento de vendas, vai provocar, vai gerar uma marola em todos os outros departamentos da empresa. Se eu, por exemplo, eu não faço eu faço um planejamento de vendas, então eu vou aumentar o meu planejamento, eu vou aumentar o meu faturamento em tantos por cento. Só que se eu não prever que eu vou precisar melhorar a minha logística, vou precisar melhorar o meu financeiro, vou precisar melhorar a minha cobrança, se eu não prever essas outras coisas, que aí eu não diria que é no planejamento estratégico. Mas por isso que eu digo que, às vezes, o planejamento estratégico da empresa ele tem que partir, muitas vezes, do planejamento comercial. Gostei. Para onde que eu quero ir? E aí, com base nisso, eu vou nutrir todos os outros departamentos. Olha, esse daqui é o objetivo nosso de crescimento para o ano que vem em faturamento. Então, o financeiro, dentro desse... Vamos trazer em números. Vamos supor. Vamos supor que é 100 mil o faturamento, 1 milhão. 1 milhão é o faturamento da empresa. E essa empresa quer aumentar o faturamento para 1,5 milhão no ano que vem. Desses 500 mil que vai aumentar de faturamento, 300 mil vai ser do próprio time comercial, e aí isso está dentro do planejamento de vendas. Então, toda a sua operação, ela tem que prever que ela vai sair de 1 milhão para 1,300 dentro do que já existe hoje. E aí, talvez, para aumentar esses 300 mil de faturamento, você vai precisar aumentar a equipe em alguma das áreas. E os outros 200 mil, muitas vezes, vai vir do planejamento estratégico da empresa, que vai ser de um novo projeto, de uma nova frente de investimento, que às vezes nem envolve o comercial. Então, ele não entra exatamente nesse planejamento todo, mas uma fatia disso, significativa, relevante, fica ligado ao planejamento de vendas. Polêmica agora. Como que eu faço um acréscimo de 200 mil numa receita e que não envolve o comercial? Vamos tirar um caso de que não seja um software que eu vou usar PLG para crescer, base... E eu vou incluir o CS dentro da base do comercial. Como que eu cresço 200 mil sem comercial? Como que você cresce 200 mil no comercial? Sem o comercial. Você me deu um exemplo, ó, eu vou sair de 1 milhão para 1,5 milhão. 300 mil vão ser de força de vendas. E esses 200 mil vai ser de quê? De cross-sell, aumentar ticket médio de cliente na base? Qual que é a sua leitura? Upsell pode ser uma das frentes, que aí eu trabalho com um time de CS, Sim. Por exemplo. Então, você comentou sobre CS. Então, como que eu posso crescer muitas vezes? Eu já tenho uma base de clientes. Então, se eu trabalhar o meu time de CS, isso, por exemplo, é uma das coisas que a gente faz na conteúdo. Legal. O meu time de CS, ele tem uma bonificação quando ele faz venda adicional dentro dos clientes que a gente tem. Então, eu já tenho uma base de clientes que eu trabalho, por exemplo, tráfego pago. E esse cliente, ele tem potencial para vender um site para ele, ele tem potencial para vender um serviço de inbound marketing para ele, e a gente vai incrementando isso. Se o meu time de CS fecha isso, ele é comissionado por conta disso. Então, essa pode ser uma das frentes de aumento disso. Outra coisa que eu vejo assim, que pode estar fora do time comercial, por exemplo, seriam autosserviços. Que aí eu fujo um pouco do time de vendas, eu tenho algum produto ou serviço que esse cliente consegue comprar direto sem precisar passar de um time de vendas. E aí eu não gero, por exemplo, custos de comissionamento, de qualquer coisa do tipo. Então, um exemplo, uma empresa de varejo de rua que não tem um e-commerce hoje em dia. E ele pode ir lá e criar um e-commerce e começar a fazer vendas. E aí, inicialmente, o planejamento dele era só fazer as vendas da loja, o cliente receptivo. E aí o cliente passa na rua, ou ele faz um anúncio de tráfego pago e esse cara vai na loja presencial ou ele compra pelo WhatsApp. Só que ele, por exemplo, ele não está vendendo para outros estados. E aí ele começa a vender através de um e-commerce, por exemplo. Então ele cria um e-commerce e começa a vender para o Brasil todo através disso. E aí você foge um pouco desse time de vendas e você começa a ter, às vezes, uma operação de e-commerce, que é uma operação de vendas,
mas você começa a ter uma venda que não depende exatamente do seu vendedor, nem de uma interação humana. Sensacional, boa. Achei que eu ia te apertar, mas saiu bem. Deu, só fazendo um... deu Saiu. trabalho aqui. Boa, boa. Esse é o objetivo. Só fazendo um disclaimer aqui, para quem não está presente para a nomenclatura, quando a gente fala de CS, a gente está falando de Customer Success, né? Que seria a parte de sucesso do cliente. O que eu acho massa, eu gosto de trocar muita essa ideia com os nossos clientes e parceiros, e enfim, onde eu vou conversar sobre isso, porque eu gosto disso. Tem até uma colega nossa de faculdade, não sei se você lembra a Bia Bataus, que ela criou agora ela voltou para uma companhia, mas eu acho que ela criou uma empresa, salvo engano, de consultoria em CS. De consultoria em CS. Eu acho muito legal. Por quê? Muita gente acha que o CS é o pós-venda. O que eu digo para todo mundo, né? A gente muitas vezes implementa CRM nos clientes e tudo mais. Então, o que eu sempre deixo claro, na minha visão? O CS, ele é o pós-venda 2.0. Eu acho que não é para ligar para o cliente para saber se está tudo bem. Acho que é ali naquele momento em que a gente vai conseguir extrair do cliente possibilidade de fazer novas vendas. Inclusive, é o cliente mais rampado, mais fundo de funil de todos, né? Então, concordo em gênero e grau com o que você falou. E show. Vamos lá. Até o nome é bonito, né? Lindo o nome. Se eu for pegar assim, traduzido, sucesso do cliente. Sim. Você fala, pô, qual que é a sua função? Não, eu sou analista de sucesso do cliente. Fala, pô, eu fico pensando o tempo inteiro e se a gente for pensar em serviço, eu tô pensando o tempo inteiro em como que o serviço que eu tô oferecendo para aquele cliente, ele vai ter sucesso com ele. Sim. Então, assim, realmente você preocupa verdadeiramente. E quando o CS faz esse papel de preocupar verdadeiramente, toda a cadeia funcionou bem, pô, a venda o marketing captou bem, a venda fechou, o time de implementação entregou o que estava previsto e o time de CS foi e acompanhou e realmente preocupou com o sucesso daquele cliente, daquela entrega. É a fórmula perfeita pra você conseguir ter promotores da marca. Acho legal. Que esse que é o ponto. E um ponto importante, né? Para o empresário, para o gestora que está vendo a gente aqui agora, que está escutando a gente, e ainda não tem CS, né? Talvez seja a hora de você colocar isso no seu plano estratégico aí para 2025, tá? Ou no ano que você estiver escutando isso aqui. Cara, vamos lá. Para a gente chegar no ponto prático, a gente falou aqui sobre planejamento comercial. A gente começou a falar um pouquinho sobre planejamento comercial. Na minha visão, resumindo, se eu pudesse resumir o que você falou, eu vejo, e é o que eu sempre falo também aqui para a turma, que eu vejo como um mapa, né? Eu penso no planejamento como um mapa. E aí, para quem estuda, já ouviu falar alguma coisa sobre PNL ou programação neurolinguística, existe uma máxima lá que é assim, o mapa não é o território. Né? Ou seja, o campo de batalha, assim, ali que está a realidade, né? Então, planilha aceita tudo, né? Digamos assim. Então, como que eu saio, né, da parte do... Entendendo primeiro o planejamento comercial, entendendo a lógica, o macro do negócio aqui, como que eu defino metas? Ou melhor, eu começo, na sua visão, o planejamento comercial a partir de uma meta já definida, em número? Como que você pensa isso? Elvis, eu daria um passo atrás. Eu acho que o grande desafio, quando a gente pensa em planejamento de estabelecer metas, quando a gente pensa, como é que eu vou estabelecer metas para minha empresa para montar um planejamento? Eu daria um passo atrás, que é pensar, você tem os dados? Você tem histórico? Um dos grandes desafios, como você, a gente mexe com consultoria, e quando você vai fazer a primeira reunião, aquela reunião de abordagem mesmo com o cara, aí você pergunta, qual que é a taxa de conversão do seu time? Não sei. Qual que é o custo por lead? Não sei. Você vai fazendo várias perguntas para o empresário e é comum. É raros os que você encontra que tem os dados. Então, acho que a primeira coisa, para você partir de um planejamento, e se a gente for pegar igual esse vídeo está sendo gravado em novembro, ele tem tempo ainda de puxar os dados do ano. Se você puxar qual que foi o seu histórico de janeiro, fevereiro, março, e pegar esse histórico e começar a ver, isso daqui é meu histórico. Então, por exemplo, eu sei que janeiro é um mês fraco, por exemplo, eu sei que fevereiro é um mês fraco, março e abril é um mês bom, claro que vai depender do segmento. E aí você começa a ter, então esse mês aqui eu tenho uma taxa de conversão melhor, esse aqui eu tenho uma taxa de conversão menor. Tudo isso vai fazer com que você comece a ter noção do que eu preciso projetar para o próximo ano. Então, antes até de eu definir meta, eu preciso ter números, eu preciso ter dados. Eu acho que esse é um gatilho importante para empresário. A partir do momento que você tem dados estruturados sobre o seu negócio, você consegue dar direcionamento para o futuro.
Quando você tá trabalhando, voando, você tá voando totalmente no escuro. E aí, quando você tá voando totalmente no escuro, é muito difícil você conseguir saber onde você vai pousar. Então, pausou. Eu vou começar, então, fazendo uma análise dos meus dados. Sim. Pô, Thiago, tá tudo zoado, cara. Eu tinha um CRM, mudei pra outro, aí largamos mão do CRM, aí fomos pra planilha. O que eu preciso O cara tá levantar? na agenda agora. Tá, eu tô na telepatia agora. Que tipo de dados que são assim imprescindíveis? Imagina uma situação em que tá tudo desordenado. Quais são os dados mais simples possível, assim, o mais palpável, o mais prático para esse empresário, para esse gestor levantar ontem, para ele conseguir pelo menos ter um panorama do negócio dele para poder talvez iniciar um planejamento? Vamos lá, vamos pensar quais são os dados que ele precisa para fazer um planejamento. Eu vou começar e qualquer coisa você até complementa. Primeira coisa, ele precisa saber quanto que ele vende no mês. Tem empresa que não sabe quanto que vende. Segundo, ele tem que saber quantos contatos que ele recebe por dia. Se for uma loja de varejo, ele precisa saber quantas pessoas que entram na loja dele por dia. Quando ele começa a observar isso, ele vai começar a observar, por exemplo, quais são os dias que são melhores. Se for, por exemplo, um caso de varejo. Então, ele começa a ter dados básicos. Aí, ele começa a pensar, qual que é o produto que mais vende? Qual que é meu ticket médio? Qual que é o ciclo de venda? Quanto tempo, geralmente, você demora para fechar uma negociação? Do começo até o fim. Ah, é uma negociação simples? Não, uma negociação... Por exemplo, eu na Conteúdo demoro em média 3 meses para fechar uma negociação. Então, meu ciclo de venda é alto. Então, se eu não começar a plantar antes, eu vou demorar para colher. Uhum. Aí eu começo a pegar alguns dados de marketing que eu considero importantes. Não, na verdade, um outro dado importante. Taxa de conversão. Então, vamos lá. Trazendo o exemplo da loja. Se entram 10 pessoas na loja, quantos compram? Ou, se chegam 10 leads, quantos compram? E aí eu começo a saber qual que é a minha taxa de conversão média. Então, eu preciso saber que eu preciso de tantas pessoas dentro da loja ou preciso de tantos leads para o meu time conseguir vender tantos. E eu sei que o ticket médio é tanto. Aí você começa já a montar um quebra-cabeça na sua cabeça. Então, beleza. Aí eu preciso saber alguns dados de marketing. O custo por lead. Então, o CAC. Qual que é meu custo por lead? Então, quanto que custa para chegar um contato de um anúncio, por exemplo, chegar aqui? Ou então, quanto que custa daquela ação de rua, de panfletagem que eu fiz, quanto que eu gastei para chegar essa pessoa aqui? E o que é o CAC, Thiago, por favor? O custo de aquisição de cada cliente. Então, quanto que custou para aquele cliente que eu fechei? Então, eu tive que investir quanto para conseguir realmente ter esse cliente aqui dentro. E aí você começa a ter algumas informações, pelo menos que eu lembrei assim de cara, eu acho que essas informações são informações básicas que vão ser importantes para o cara começar a montar essa estrutura na cabeça dele. E aí aqui dá para perceber que, na verdade, ele está trazendo informações comerciais, só que ele está trazendo muita informação financeira, de planejamento financeiro. Ticket médio é uma informação comercial, mas é uma informação financeira. E isso vai trazer um outro gatilho, que é um gatilho de marketing, do meu planejamento de marketing. Por exemplo, eu sei que eu preciso de tantas pessoas, então eu já sei quanto que eu vou precisar investir, e aí isso vai facilitar para montar meu orçamento de marketing também. E isso também vai facilitar para saber qual que é essa questão que eu falei da taxa de conversão. Então, eu sei que o meu marketing vai ter que trabalhar dessa forma, vai ter que gerar tantos clientes, e isso vai nutrir para o comercial chegar no número que ele precisa. Legal, boa. Só fazendo uma observação aqui, eu recebi um áudio de uma cliente que está em prospecção, uma empresa lá de Manaus. Ela está em negociação com a gente. E eu pedi alguns dados para poder fazer um levantamento para ela. E ela não tinha clareza sobre taxa de conversão e sobre ticket médio. Só fazendo um adendo aqui, né? Para quem está escutando a gente, não tem clareza sobre isso. O ticket médio básico, porque existem vários tickets médios, né? Você pode ir aprofundando e destrinchando, né? Mas vamos lembrar do ticket médio básico. Eu vou pegar valor faturado versus quantidade de vendas. Número de vendas, especificamente, tá? Então, esse é o básico, esse é o mais simples. Não sei se você discorda disso. Não, esse é o mais simples. E quando a gente fala de CAC, especificamente, por que ele vai ser diferente de custo por lead? Finge que a gente não está na internet, que nós estamos em 1980 e você fez aquele anúncio na revista, lá na sua cidade, né? O anúncio ficou R$1.000, chegou desse anúncio 10 pessoas e você fechou com 2 pessoas. O seu CAC daquele anúncio especificamente, daquela campanha, foi de R$500. Então, só para ter clareza de que você não precisa ter dados muito complexos e não necessariamente ter ferramentas muito complexas. Eu sou suspeito para falar sobre ferramenta porque, enfim, eu uso CRM há alguns anos, eu vendo há 19 anos, o CRM há 6 e mudou minha vida.
né? Sua empresa também implementa um CRM grande também, então acho que você concorda comigo. Mas mesmo que você não tenha uma ferramenta mais complexa para fazer captação de dados, né? Acho que é importante o empresário, o gestor, ter pelo menos a noção de que o básico ele consegue. Então, beleza. Tiagão, eu fiz um levantamento aqui do jeito que deu, peguei papel, quase morri do coração, fiquei uma semana levantando as informações, levantei os dados e vi. Descobri que eu faturei 900 mil e... Beleza. Agora eu vou determinar minha meta para fazer o planejamento, certo? Eu já tenho clareza do que aconteceu, mais ou menos clareza. Eu vendi 900 mil e agora é só colocar a meta de 15 milhões e é isso que eu vou fazer a partir de agora? Como que eu defino meta? O cara vendeu 1 milhão nesse ano, e ano que vem ele define uma meta de 15. Sim, então, porque assim, ele é aluno do Pablo Marçal. Ele vê prosperidade muito rápido, assim. Então, mas esse, por exemplo, é uma dos pontos. Assim, acho que um resuminho básico de uma boa definição de meta é a famosa meta SMART, né? Que é um conceito, se eu não me engano, do Peter Drucker, que ele fala sobre a meta, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ter como ser atribuída para alguém, ela precisa ter um responsável, quem que vai chegar nesse número, ela precisa ser realista e ela precisa ser temporal, ela precisa ter um prazo que ela vai ser realizada. Então, eu acho que a primeira coisa que o empresário tem que, quando ele for montar uma meta, ele tem que trazer esses pontos. Quando ele define essas 5 coisas para a definição da meta, isso já dá Então, vamos lá, eu vou aumentar meu faturamento. Então, essa meta que eu estou estabelecendo dentro dessa brincadeira que a gente fez é realista? Porque ela precisa ser realista dentro do cenário dele. Então, qual que é o percentual de crescimento que eu estou tendo dos outros anos? Faz sentido, às vezes, eu prever um crescimento de 20 vezes? Se você está crescendo, se é uma startup, por exemplo, que está crescendo nesse percentual todos os anos, faz sentido, às vezes até ultrapassar isso. Agora, se não, cara, eu estou crescendo em média 20%, 30% por ano. E aí eu vou estabelecer que eu vou crescer 200% ano que vem. O que você vai fazer? Aí tudo bem, pode até ser. Só que aí ela precisa ser específica. Quais são as ações que vão ser necessárias para você conseguir? Então, provavelmente você vai ter que multiplicar o seu time de vendas por tantas vezes, você vai ter que aumentar o seu investimento em marketing por tantas vezes, você que vai aumentar a sua linha de produção tantas vezes para poder realmente fazer sentido aquela meta que você está estabelecendo. Legal. Até fazer contar uma... Grande Rei Davi, tudo bem com o senhor, meu querido? Sucesso aí. Obrigado, doutor. Joia? Tudo bom? Tamo junto, mestre. Até fazer um adendo, contar um pouco de uma história nossa aqui especificamente, né? Você conheceu o pessoal do Partners, cara, do Rafa? Não. Do Rafa Velar? Tá ligado o Rafa Velar, não? Partners, cara, é um projeto, eu não sei se esse projeto existe ainda, mas depois eles criaram a Adventures Inc., junto com o Ricardo Dias, que era CMO da Ambev. E o Rafa, cara, da Velar, era a Velar Mídia. É uma agência que cresceu demais, o cara fez um trabalho muito legal. E depois ele começou a fazer essa curadoria para, era tipo uma mentoria para formar outras agências, né? Ah, não, eu sei quem que é o Rafa Velar. Lembrou do Rafa Velar? Sim. Moleque massa pra caramba. E aí o que acontece? Acho que eu sigo ele, Na época eu entrei, cara, no Partners, né? E a gente vinha de um faturamento de, tipo, $500 mil por ano, na média. Só que eu já estava saindo do conceito de agência. Nossa empresa estava saindo daquela lógica de sou agência. Já não era agência, a gente era muito ruim, cara, como agência. Essa que é a verdade. Não é o nosso negócio. E aí eu entrei lá, meio assim, fiquei meio perdido, né? Mas estava lá. E um colega, não foi nem a galera da mentoria, um colega, cara, me deu um insight tão louco, foi meio que um tapa na cara na época, que a gente estava fechando o ano, faturando, era quase redondinho, $500 mil, assim. E aí ele abriu e falou assim, na época, são uns 4 anos, salvo engano. Ele falou assim pra gente, e a meta de vocês? Falou, minha meta é faturar 3 milhões ano que vem, nós vamos faturar 3 milhões, né? Quando o negócio é muito pequeno, para ele crescer de 500 para 3 milhões, talvez não seja tão grande, né? Em determinados modelos de negócio. No nosso caso, que tinha uma operação muito zoada e extremamente horizontalizada, um colega meu virou e falou assim, deixa aí numa live, numa call, falou assim, você tem noção que quer sair de 40 e poucos mil por mês para 300 mil, 200 mil reais por mês? Número de gente, o que você vai ter que colocar, quantos que você vai ter que atender, como é que vai funcionar, o que você vai ter que emitir de nota, o que você vai ter que comentar no seu financeiro, como é que você vai fazer, porque você vai aumentar seu ticket desse tanto, você vai ficar tão incrível assim para você aumentar o ticket tão rápido, você vai continuar com a mesma quantidade de clientes. E eu fiquei relutante com o cara, eu fiquei grilado, falei, meu amigo, eu sou eu, cara, eu conheço eu, já tive outros negócios e tal, e fiquei peitudo.
E à medida que o ano foi passando e a gente foi crescendo, eu fui compreendendo, cara, que eu fui muito neném. Por quê? Eu já tinha faturado muito mais em outros negócios, de outros segmentos. Mercado imobiliário que a gente faturou num ano, a gente chegou a faturar num mês, alguns anos atrás. Mas qual que foi o lance? Eu achei que ia ser no mesmo escala, no mesmo formato. E a gente teve um balde de água fria. Por quê? Porque a gente ficou no final desse outro ano, salvo engano, final de 2021, que foi o pior Natal da minha vida, que eu me lembro, inclusive, a gente teve um resultado horrível. Muito ruim. Desse ano que você estabeleceu a meta de 3. De 3 milhões, que tipo assim, eu falei, vou mirar nas estrelas, e o que na Lua, né, se pegar uma estrela... Se pegar um avião no meio do caminho, tá ótimo. Só que foi muito errado, cara, porque o desenho do planejamento foi muito falho, a estratégia do negócio foi errada, eu tava mudando, querendo mudar de modelo de negócio, não deu, a gente não tava ainda só focado em vendas. Cara, foi muito sofrido, foi muito frustrante, e é um daqueles momentos que o empresário sofre, né? Então, assim, pessoalmente falando, eu passei por isso, de criar uma meta muito absurda, não que não fosse possível, mas talvez a gente não tinha, a nível de CPF mesmo, competência para aquilo, ou enfim, foi desorganizado, foi um planejamento zoado. Então, eu cheguei à conclusão de que só definir um número não é o que tange o planejamento, né? Não é a realidade do planejamento. Então, você me disse aqui de uma forma, uma das metodologias de criar um planejamento é a meta SMART, né? Que é criar algo que seja mensurável, específico e alinhado no tempo. Qual que você acha que é o principal erro, além disso, dessa questão de valor? Onde que o empresário, que o gestor erra na hora de montar um planejamento? Igual eu fiz essa loucura. Qual que é a sua visão, até da sua experiência? Até legal a história que você contou, que me fez lembrar uma virada de chave muito importante dentro da conteúdo. A gente, primeiro, é muito comum, e você que está em casa, provavelmente deve ter acontecido no começo do seu negócio, ou você está começando um negócio, pode ser que esteja acontecendo isso. Você começa a vender e o negócio vai crescendo. E a última coisa que você pensa é em planejar qualquer coisa. No final das contas, como o Elcio falou mais cedo, você é tudo. Você é vendedor, financeiro, administrativo, marketing, você faz tudo. Produção. E aí, você não tem muito tempo para planejar. Então, você executa. E você vai executando. Só que chega um certo momento que você começa a vender de certa forma que o negócio desordena. E nós tivemos nosso negócio foi um negócio que cresceu muito na pandemia. Então, como eu mexia com captação de aluno para instituição de ensino, as instituições tudo ferrada, a gente entrou nesse ponto. E quando a gente definiu uma das coisas, que até uma das coisas que você falou do seu planejamento desses 3 milhões, quando você foi sair de 500 para 3 milhões. ICP. Cara, um gatilho que foi fundamental para a nossa virada de chave. Quando eu fui definir o planejamento de vendas de 2 anos atrás, até então a gente não tinha com clareza, e aí só explicando para vocês, ICP é o perfil ideal de cliente. Como a gente não tinha o perfil de cliente ideal, o cliente que entrava a gente papava e bota para dentro. E aí você começa a perceber que tem cliente que é mais caro você tá com ele do que você mandar ele embora. Então a gente tomou, por exemplo, uma decisão que foi mandar 12 clientes embora de uma vez. Todo mundo achou que a gente era louco. Falou, cara, vocês são loucos de mandar 12 clientes embora, a gente estava saindo da pandemia. Falou, pô, as empresas tudo ferrado e vocês estão mandando cliente embora. Então a gente teve essa conversa e isso foi uma virada de chave muito grande para a gente, que foi definir com clareza qual que é o nosso perfil de cliente. E uma das coisas que para mim ainda, até hoje, como comercial é muito sofrido, é mandar cliente, dispensar negociação de cliente que não é o perfil ideal. Só que quando eu dispenso isso, eu ganho meu tempo, eu ganho o tempo do cliente e eu ganho tanto tempo na minha operação que isso me economiza tanto dinheiro que eu consigo realmente dedicar para o cliente que paga um ticket interessante ou para o cliente que realmente é o perfil de cliente que eu quero atender e que faz sentido para o meu negócio. Então, eu acho que é uma chave muito importante para a definição do planejamento, inclusive dos indicadores, é sentar para definir. Olha para sua carteira de clientes e olha quais são os clientes bons e quais são os clientes ruins. Os clientes bons, ele vai ter características que é o seu ICP. Os clientes ruins são os clientes que você quer vazar. Eu gosto de usar... Eu nunca vi sobre isso em literatura. Existe o perfil aceitável e o perfil de cliente que você não quer. O perfil ideal e o cliente que você não quer. Eu gosto de estabelecer o cliente aceitável. Então tem lá o perfil ideal de cliente, o perfil que eu não quero de cliente e o perfil aceitável. Esse cliente aqui, se ele tem algumas características, eu aceito ele dentro. Se ele não tem nenhuma,
eu nem avanço a negociação com ele. Então, esse é um ponto que eu acho que foi muito importante, o exemplo que você trouxe, essa questão do planejamento, e eu até me perdi um pouco na pergunta que você tinha feito. Mas eu queria trazer sobre isso do ICP. Cara, ICP é uma parada importantíssima para o crescimento do seu negócio. A partir do momento que você está trabalhando com o perfil de cliente que você quer, seu negócio prospera. Porque você vai atrair o perfil de cliente que você quer. Total. A pergunta que eu tinha te feito era quais são os outros erros, né, que o gestor, que o empresário, a empresária cometem na hora de fazer um planejamento comercial. E você falou sobre o ICP. Aí você trouxe a ideia do ICP. Deixa eu te falar, você é um cara muito culto, muito formal, muito belo nas falas. E aí você falou assim, o nome que você usa é o cliente aceitável, né? A gente brinca lá na Live Sales, né? Até nos treinamentos que eu faço, eu falo que é o jeitão do Elvis. Eu chamo de PNI. Eu chamo de perfil de negócio ideal. Então, todas as empresas que a gente entra, cara, para dar suporte em vendas e tudo mais, quando o cara vem falar para mim o que ele quer, todo mundo quer faturar 100 bilhões de dólares, né? Beleza. E a primeira coisa que eu pergunto é para quem que a gente vende? Ou para quem que a gente quer vender? Ah, eu vendo assim, eu vendo assado. Todo mundo vende para todo mundo. Acha que vende para todo mundo. E aí, o que eu falo que é o perfil de negócio ideal? Ciclo médio de fechamento curto, operacionalmente me dá menos trabalho, eu tenho uma boa margem e eu tenho um puta tesão de executar. É a forma que eu brinco, né? Eu acho que antes de eu pensar num ICP, para sugerir um ICP para qualquer pessoa, eu pensaria em um modelo de negócio, modelo de cliente que se enquadre nisso. Por quê? Porque não, Elvis, eu defini agora, a gente fez um cálculo aqui, descobriu que tem bons clientes que pagam X, que não enchem, colocam dinheiro no meu bolso, esse tipo de cliente eu atendo bem. Só que é a minha leitura, é a minha opinião. A minha opinião é opinião, né? Uhum. Se a minha galera e eu não tem tesão para entregar aquilo ali, cara, fudeu. Porque operacionalmente eu vou entrar em um monte de gargala, eu vou entrar em BO com o cliente, eu vou começar a trazer fricção para minha operação, que vai ser muito complexo. Então, eu penso que quem está escutando a gente agora e tem a oportunidade de pensar no seu planejamento de vendas, o Thiago deu um exemplo muito claro. Não é só pensar em meta. Acho que uma das primeiras coisas é quem que é o meu ICP. Para quem que eu quero vender, né? Para quem que eu quero vender. Definir isso, cara, é libertador, né? É libertador. E é difícil, tá? Toda vez que eu tô conversando com um empresário, com um gestor, e eu falo isso, ele fala, putz, mas eu vou ter que escolher. Porque quando eu fui fazer essa escolha, foi difícil demais, cara. Assim, foi terrível. Eu peguei 3 anos de histórico e fui olhando e, cara, nossa, mas isso aqui dá grana e tal. Então, é sofrido, mas eu acho que é uma das decisões mais importantes, né? Num pré-planejamento de maneira geral. E eu, assim, na minha vida de, sei lá, 15 anos de vendas, eu acho que o maior desafio que eu tenho ainda profissional é dispensar um cliente. Eu também. Eu também, cara. Eu, assim, é sofrido. Eu falo, pô, esse cara aqui vai me dar dor de cabeça lá na frente, eu não quero vender para ele. Só que eu dispenso ele com dor no coração. Sim. E é muito complicado porque você fica muito próximo de uma arrogância como empresa. Tipo assim, cara, porque muitas vezes na cabeça do cliente ele vai olhar e falar assim, quem que esses caras acham que eles são para não querer me atender? Uhum. E muitas vezes a visão do comprador vai ser essa. Fala, quem que é esse cara? É tipo aquele cara que entra na H-Stern e ninguém vai lá falar com ele, que acha que ele não tem potencial. E muitas vezes, assim, não é nem porque não tem potencial. Às vezes não tá no perfil de não cliente. E, por exemplo, eu, dentro da Conteúdo, eu trabalho com instituições médias. Então, geralmente eu trabalho com centro universitário, eu trabalho com instituições médias, algumas grandes. Mas quando você considera média, você se enquadra a nível de faturamento ou você estipulou o médio? Não, geralmente o médio para mim é geralmente o número de alunos. Ah, entendi. Então, ele tem que se enquadrar geralmente como centro universitário e ele tem uma quantidade de alunos maiores. Então, geralmente ele tem ali 2.500 alunos para cima. Legal. Não chegando até 10, mas ele trabalha ali com 2.000, de 5.000, 7.000 alunos. Então, a gente já percebeu que esse é o nosso perfil de aluno. Esse é o nosso perfil de cliente. E aí, toda vez que eu pego a instituição que está começando, é muito comum, todo dia hoje abre uma instituição nova de pós-graduação, alguma coisa do tipo. Aí o cara chega e fala, pô, tô precisando e tal, não sei o quê. Esse cara, geralmente, ele tem um problema sério que é de branding. Ele precisa fazer todo um processo de construção de marca para ele conseguir especificamente chegar onde que o IPOC chegou hoje em dia. Uhum. E aí é muito difícil esse cara fazer essa construção. Então, não faz sentido, não é o meu tipo de negócio. Aí você pega, por exemplo, tem uns caras que são especialistas em branding que vai fazer esse cara rampar no início. Pô, beleza. Tem agências especializadas nisso. O meu perfil de negócio não é esse.
e eu não atendo. Hoje eu simplesmente explico pro cara, falo, ó, eu não faço processo de branding, não tá dentro do meu perfil, infelizmente. Às vezes eu indico algum parceiro, alguma coisa, mas não é meu tipo de negócio. Então, essa clareza, quando a gente vai falar do planejamento de vendas, essa clareza, se esse cara que eu não atendo, você vai gastar, inclusive, força comercial com o cliente bola murcha. Bola murcha, às vezes, pro seu negócio. Sim. E aí, essa força comercial, esse cara podia estar vendendo para outro. Sim. Ele está gastando tempo de reunião, força de venda, força de ligação, montar a proposta, fazer todo o aparato de vendas, ou para você passar raiva com esse cara na sua operação depois, ou para chegar lá na frente, seu diretor falar assim, esse cara tá fora do nosso perfil, a gente não vai dar continuidade nisso. Então, isso eu acho que é estratégico para a definição do planejamento de qualquer empresa. Total. É você estabelecer para quem que você quer vender. Boa. E tem um ponto aí que é o seguinte, a gente está falando muito sobre a dor da perda, sobre o cliente ficar puto porque você não vai atendê-lo, se sentir incomodado por isso, mas a gente tem que se lembrar também que isso é branding, para o seu negócio. Sim. Então, quando você vai conversar com uma empresa, vamos supor que você atenda médicos e você traz um posicionamento de que é especialista em médicos, isso aumenta o seu valor percebido. Com certeza. Entende? É a mesma coisa de, tô com uma puta dor na perna, e eu tô com dor aqui, tô com dor no joelho, e aí você vai ser atendido por um clínico geral. Ou um cara que é ortopedista especializado em joelho direito. A gente tende a acreditar mais, a pagar mais por esse ultra especialista. Então, isso é branding também para o empresário, né? Essa é a característica nossa, né? A Conteúdo é uma agência nichada para o setor educacional. Então, assim, é muito específico e é muito interessante porque quando uma instituição de ensino procura a gente, geralmente uma das primeiras perguntas comerciais que eu faço é: a agência que te atende hoje, ela é uma agência especialista? Na maioria dos casos, não, porque eu tenho poucos concorrentes no Brasil. Uhum. E aí eu falo para ele, então assim, vou te explicar qual que é a dinâmica diferente de você trabalhar com alguém que entende do seu segmento e fala exatamente a mesma língua. E por isso que muitas vezes eu consigo trabalhar com um ticket diferenciado, porque, claro, está diretamente ligado ao que eu consigo entregar para esse cliente também. Sim. Mas isso facilita muito o perfil de cliente que eu quero atender. Total. Ótimo, excelente. Cara, a gente falou aqui de um método de construção de meta, que é o SMART. Assim, eu acho que é um pouco difícil a gente falar para o empresário um número, ou não coloque 3 vezes, não coloque 10 vezes, ou não coloque isso aqui. Mas na sua visão, esse é o método mais eficaz para definição de meta especificamente? Ou não? Você tem alguma outra sugestão? Tem uma coisinha... Eu vou te falar o que eu uso, tá? Vou te falar o que eu uso no meu negócio. Matriz de SWOT é um negócio clássico que praticamente todo mundo conhece. E eu gosto muito de usar matriz de SWOT para ver para onde que meu negócio está indo. E é um exercício que, inclusive, você... que é empresário, faça uma matriz de sua empresa de 6 em 6 meses, pelo menos. Ótimo. Para você ver lá todas as forças, oportunidades, fraquezas, para você entender o seu negócio. Porque, gente, a gente se apaixona pelo nosso negócio. E você, muitas vezes, você vive aquele negócio de forma tão intensa que você não olha detalhes. E aí, por que eu gosto de fazer uma matriz de SWOT? Para me ajudar a montar o meu planejamento, e isso vai me ajudar a montar meu planejamento estratégico da empresa e vai me ajudar a montar o meu planejamento de vendas. Então, pensando nisso, por quê? Eu vou olhar para todos os cenários. Então, eu vou olhar o que eu tenho de fraqueza, o que eu tenho de força. E aí eu vou ver o que eu tenho de oportunidades. E aí você vai começando a olhar essas questões. E aí, por exemplo, essas oportunidades vão se transformar em oportunidades talvez para o meu planejamento estratégico. Essas forças, por exemplo, às vezes meu time de vendas é uma força. E aí você começa a ver. Ou às vezes meu time de vendas é uma fraqueza. E eu sei que isso tem que estar previsto no meu planejamento para o ano que vem. Então, eu pensaria o seguinte. Primeiro, vamos fazer uma trilha mais estruturada disso. Primeiro, tenha dados. Tenha o histórico do que sua empresa entrega, de qual que é a realidade do seu negócio. Partindo desses dados, do que a minha empresa entrega, eu vou para um próximo passo, eu vou começar a estabelecer a minha matriz para entender essa realidade detalhada do meu negócio. E aí eu vou estabelecer metas. Pode ser SMART, pode ser OKR, pode ser MCI. Tem vários métodos de estabelecer meta. E aí, a partir desse modelo de estabelecer, eu vou estabelecer essas metas, que aí eu acho que de qualquer maneira elas vão seguir aquela linha de ser temporal, de ser mensurável, de ter um responsável
pelaquela meta, dela ser específica. Então, tudo isso eu acho que de qualquer maneira, e as metodologias, apesar de serem diferentes, elas são muito parecidas nesse objetivo. E aí, então, eu vou fazer essa jornada e vou chegar nas minhas metas, e essas metas, sim, vão desdobrar de forma mais detalhada. E eu vou falar de ticket médio, qual que é meu objetivo, minha meta de ticket médio, porque aí eu vou falar do time comercial, qual que é a minha meta de ticket médio para o ano que vem, qual que é a minha meta de percentual de lucro do ano que vem, e aí isso às vezes está ligado à diretoria executiva, mas eu também preciso pensar para o meu time comercial se ele está dando lucratividade, percentual de desconto, e aí eu consigo monitorar vendedor por vendedor, qual que é a entrega desse cara, e aí eu na minha visão, assim, pensando no que eu faço hoje, são essas etapas. Primeiro ter os dados, depois eu estabelecer quais são os riscos que eu tenho para o negócio e as oportunidades que eu tenho para esse negócio, e aí sim eu vou estabelecer metas e depois eu vou desdobrar essa meta em cada departamento. Então você que está me escutando, Elvis do passado, que inicia um planejamento comercial, um planejamento de negócio baseado no valor financeiro, de fato, eu sei que é bonito, eu sei que é massa, às vezes é inspirador, né, Thiagão, mas parece ser intuitivo, mas é muito contra-intuitivo do ponto de vista lógico de negócio, né? Então, concordo contigo em gênero, número e grau, cara. Ô Elvis, eu queria só acrescentar um item. Manda bala. Que eu acho que é muito importante. Isso na análise SWOT é uma das coisas que é importante a gente olhar. Mas um item que muitas empresas esquecem de olhar quando ela está montando o seu planejamento é a realidade do mercado. Então, não adianta eu fazer todo esse prévio e eu não olhar para a realidade do mercado. Então, vamos falar hoje, que esse vídeo, como ele vai ficar gravado, hoje, por exemplo, a gente tem empresas que trabalham com produtos taxados em dólar, ela está num momento que pode ser muito positivo se ela vende em dólar, ou ela pode estar num momento muito complicado se ela compra em dólar e ela precisa repassar isso em real para o cliente. Então, esse é a realidade que a gente tem hoje. Eu comentei com você um exemplo dentro do meu nicho de negócio. Por que a gente precisa pensar em cenários macro quando a gente vai estabelecer um planejamento? Meu negócio é voltado para marketing digital para instituições de ensino, certo? No meu planejamento que eu fiz do ano passado, em momento algum eu previ a possibilidade de eu não ter uma rede social para trabalhar. E aí acontece a situação que aconteceu com o X. Então ele teve um bloqueio judicial de operar no Brasil. Se eu tenho esse é um cenário que é muito difícil de prever. É a mesma coisa que aconteceu quem fez planejamento em 2019 jamais iria prever 2020 com a pandemia. Geralmente ele não vai estar lá em ameaças. Não, ele não vai estar dentro das ameaças. Só que são coisas que assim, eles te ligam alertas para que a próxima vez ele esteja. Então eu já sei que cotação do dólar é um risco. Eleição é um risco. Então são coisas que a gente já sabe que pode acontecer. Pandemia é algo que já eminente, já aconteceu uma vez, pode ser. E se acontecer, eu já tenho plano, dentro do meu planejamento está previsto alguma coisa, pensando numa pandemia, por exemplo, que vai ter um lockdown e vai fechar tudo de novo. Então, quando você começa a prever cenários tão pessimistas dentro do seu negócio, você começa a realmente montar uma estrutura que vai te preparar, cara, para qualquer pancada. E aí, assim, se o ano for muito bom, você vai rachar o bico. Às vezes, aquele planejamento que você fez de crescer 50% em vendas, 100% em vendas, talvez você vai fechar 500% de vendas. Sim. Só que se o mercado der tudo errado, talvez seus concorrentes vão tudo quebrar e você vai ficar em pé. Então, acho que isso que faz com que realmente o planejamento, tanto de vendas, quanto o planejamento do seu negócio, de forma geral, vai fazer com que você se diferencie de quase todo mundo que não faz planejamento nenhum, só toca o dia a dia. Total. E vamos lá, vamos descer um pouco aqui num ponto que é o seguinte. E o planejamento de marketing? Né? Assim, eu venho fazendo muitos estudos, né, cara, olhando para essa lógica de revenue, ops e tal, é muito bonito falar, tem operações que estão rodando muito bem nesse sentido, mas eu vejo que ainda não é algo totalmente ligado. E um dos maiores gargalos não, acho que uma das maiores brigas que eu vejo em todas as operações, ou quase todas, que eu tive a oportunidade de fazer parte, né, de clientes, de empresas que eu me tornei parceiro por algum motivo, é aquela eterna briga marketing e vendas. Nossa, o lead tá chegando, é horrível.
E o marketing fala, você que não sabe converter, vendedor, sem vergonha. Então, cara, como é que isso se conecta dentro do universo de planejamento, assim, de maneira prática? Tipo assim, o cara do comercial que faz planejamento comercial, ele vai meter o bedelho no planejamento de marketing. Assim, para operações menores, talvez o empresário, o gestor, ele faz tudo. Mas e pensando em cenários maiores, que tem cadeiras separadas, ele vai pôr o dedo num do outro? Como é que funciona isso aí para você? Vamos lá, a eterna briga de marketing e vendas, ela tem que, na verdade, assim, quando esses dois departamentos se conectam, é o cenário ideal e são as empresas que você vê resultado. É quando você vê marketing e vendas andando junto. O que a gente tem que entender é o seguinte, não existe o meu departamento ou o seu departamento, existe a empresa. E o bem é para o negócio. Então, a partir do momento que as duas áreas se comunicam, se ajudam e andam bem, o negócio vai dar resultado. E aí, assim, vamos lá. O marketing ele é cobrado pelos resultados dele. O comercial é cobrado pelos resultados dele. Só que, na minha visão, as duas áreas, uma depende diretamente da outra. Como você falou, se marketing gerar demanda e o comercial não fechar, a demanda, às vezes, do marketing não está prestando ou o comercial que não está prestando. E vice-versa, né? Então, se essas duas áreas se comunicam bem, então vamos lá. Se eu tenho uma operação de marketing onde que ela gera demanda e eu tenho um time de vendas que dá devolutiva para o marketing, pô, isso daqui está funcionando, isso daqui não está funcionando, e aí o marketing ajusta a estratégia com base na percepção comercial, que é quem está na ponta, essas duas frentes começam a ter esse retorno, cara, esse é o cenário perfeito e isso é o que faz com que as empresas prosperem. É a partir do momento que a gente tem uma boa conexão entre comercial e marketing, essa é uma preocupação que a gente tem muito grande. Como agência, geralmente as agências elas têm a característica de simplesmente preocupar com o número de marketing. Então eu tenho lá tantas visualizações, tantas impressões, tantos cliques, tantas conversões em lead e tal, beleza. Quantas vendas? Quantos negócios você fechou com base nos leads que eu captei? Ah, pô, eu tô com uma taxa de conversão dentro do mercado educacional 10%. Beleza. Ah, não, tô com uma taxa de 2%. Cara, será que meu lead tá ruim? Aí, muitas vezes a gente vai medir como é que tá o atendimento comercial. Aí, o cara tá demorando 5 dias para dar retorno pro lead. Aí você começa a entender um pouco por que o lead tá esfriando. Então, essas duas áreas, se elas andarem separadas, cara, vai dar ruim. Em qualquer negócio. Em qualquer lugar. Inclusive, assim, se você for um cara muito vendas e esquecer do marketing, se você o eu presa, se você for um empresário que você preocupa muito com vendas e esquece do marketing, vai chegar a um certo ponto que vai ficar escasso. Se você for um cara que preocupa muito com marketing e esquece de vendas, sua conversão vai ficar muito baixa. Então, sim, é integração. É inevitável. Isso, se você tem duas gestões que se brigam muito, que se batem muito, cara, se você não se preocupar com isso, talvez até mexer no time para que essas áreas se integrem. Se eu for falar de indicadores, né? Primeiro assim, me dá uma visão do que é um indicador, KPI ou KPIs, ou se a pessoa utilizar OKR como metodologia, enfim, o que são indicadores e de maneira prática, para quem vai fazer um planejamento comercial e tem que estar conectado com o planejamento de marketing. Quais são os indicadores para cada uma das áreas, dos silos, digamos assim? Beleza. Eu até vou repetir, muitos deles vão estar no mesmo que eu te falei lá do planejamento, dos dados que esse empresário precisa ter. Para quem não sabe, o que são os indicadores da empresa? Para a nossa geração, Need for Speed, você tinha lá o carrinho e aí tinha os marcadores lá que ele estava indicando. O nitro lá do Toretto estava quase explodindo. Então, o empresário ele precisa ter aquela mesma visão. Então, eu tenho lá os meus indicadores de vendas, os meus indicadores de marketing. O que são números importantes para a gente olhar como marketing? Existem métricas de vaidade, e esse eu acho que é um cuidado muito grande. Geralmente, empresários só olham para o número de curtidas no Instagram, o número de visualizações, o número de directs que ele está recebendo, seguidores. E isso, gente, isso não vende. Número de curtidas e número de seguidores não vende. Você não fecha a venda com base nisso. O direct já é um indicador legal. Por exemplo, teve uma consultoria que eu fiz que a empresa recebia mais ou menos 150, 200 directs por dia. Nossa, beleza. Era uma empresa de varejo, de roupa, e era um grande volume de pessoas querendo saber preço, querendo saber se tinha o produto e tal. Então era um volume muito grande. Você tem uma operação boa de vendas para atender aquilo ali, é um indicador que é válido. Agora, vamos lá.
o que que eu gosto muito de pegar? Número de cliques em página. Eu acho que clique é um número interessante, porque isso vai te trazer um indicador de marketing interessante, que é o quê? Às vezes você tem uma boa campanha e uma página de conversão péssima. Então, quando eu olho a quantidade de pessoas que estão clicando, se ela é muito desproporcional da quantidade de pessoas que estão convertendo na página, é um indicador que é legal você olhar para indicador de marketing. Outra coisa que eu gosto muito de olhar é o meu custo por lead. Esse é um custo interessante. No meu negócio específico, eu acompanho outros percentuais. Então, eu olho, por exemplo, o meu custo por inscrito numa prova de vestibular, por exemplo. Qual que é o meu custo por inscrito? Porque muitas vezes esse cara não tem um atendimento comercial até gerar uma inscrição. Então, eu vou acompanhando números como esse. Então, geralmente, eu gosto muito de partir para números que vão gerar venda especificamente. Então, qual que é o meu custo por lead? Qual que é a minha taxa de... Aí, taxa de conversão é um número que ele é muito comercial, mas ele é muito marketing. Porque a taxa de conversão, ela vai me trazer... Eu tenho, claro, a taxa de conversão na página, na landing page, que é o número de marketing, que eu vou saber a qualidade de campanha. Só que eu tenho também a taxa de conversão de vendas, né? Esse número, muitas vezes, ele vai me trazer um indicador da qualidade do lead que está chegando para o meu time. Porque tem, um cenário ideal, eu tenho lá um MQL e um SQL. Beleza, eu tenho um qualificador de marketing. A maioria não tem. Se a gente for pegar a realidade das empresas, o cara não tem um qualificador de marketing, depois um qualificador de vendas e tal, para chegar realmente no fechador ali. Então, trazendo isso, eu gosto disso para marketing. Trazendo para vendas, eu gosto muito, como eu falei, taxa de conversão. Eu acho que é um dos primeiros números. Eu gosto muito do tempo de negociação. Então, qual que é o prazo de venda, que eu acho que isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais, Elvis. Eu preciso... Deu branco aqui. Deu branco, travou. Mas assim, eu acho que tem outras frentes que... Tem outros números que são importantes. Por exemplo, taxa de primeiro contato. Acho que é um número bem importante, taxa de primeiro contato. Se a gente for pegar que o consumidor hoje cada vez mais imediatista, eu acho que taxa de primeiro contato é fundamental. Acho que é isso, assim. Massa, boa. Tem mais coisas. Eu acho que também vai variar muito do segmento. Você complementa alguma coisa, não? Eu acho que vai variar muito de segmento para segmento, né? Porque o que a gente está falando aqui, a gente está, querendo ou não, a gente está muito focado no universo de serviço, né? Sim. Que nós temos empresas de serviço também e a gente também atende empresas que vendem serviços também. Eu atendo muito negócio de tecnologia. Então, assim, a gente trabalha com indicadores que são muito semelhantes, né? De maneira geral, a gente está sempre olhando para isso. Eu gosto, dentro do universo de vendas também, eu desço um pouco mais, também dependendo do tamanho do time comercial que você tem. Como a gente treina muitos líderes de venda dentro das empresas, a gente cria rotinas para gestores e tal. Eu gosto muito de descer um pouco também, aí vai depender do tamanho da sua estrutura, claro, na taxa de conversão por vendedor. Porque é um tipo de custo que a gente gosta de analisar também. Ticket médio também. Ticket médio. Então, quando eu disse aquela hora de ticket, você pode aprofundar, você pode destrinchar ticket médio. Esse ticket médio do negócio, tem ticket médio por vendedor também. E por cohorts, né? Por períodos específicos também. Tem um outro indicador que é legal, que é percentual de desconto de vendedor. Dependendo do tipo de negócio, você tem margem e aí muitas vezes coloca acelerador com ligação ao percentual de desconto que ele aplica, né? Esse também é um indicador bem legal. Acelerador, você fala de um comissionamento mais alto. Isso, o cara tem uma comissão maior se ele vende com uma margem melhor. Sim. E aí você vai acelerando isso aumenta a bonificação do vendedor. Excelente. Então, assim, a gente falou de vários indicadores aqui, talvez você não vai ter, você que está escutando a gente, né? Talvez você não vai ter todos esses dados, né? Ou essa clareza de todos esses indicadores. Mas o que você tem que olhar sempre dentro do planejamento, que eu acho que é básico, que você tem que pensar, né? Em que tipo de indicador que você tem que colocar na sua rotina como gestora de negócio, para analisar, são as básicas, né? Do ponto de vista de marketing, custo por lead, acho que é muito importante, a taxa de conversão na página, né? No final ali. Quando o Thiago falou de MQL, só fazendo uma observação aqui, é o lead qualificado do marketing, especificamente, né? Eu não sei, você que usa uma plataforma igual a RD, né? E é parceiro RD também, né? Eu acho que você faz algum tipo de estrutura para os seus clientes também, que você consegue qualificar no formulário? Você trabalha com esse formato de qualificação? Geralmente LP, né? A gente usa uma landing page e dependendo, a gente usa a qualificação no próprio formulário. Esse cara chega no formulário e aí tem algumas... Um exemplo, uma qualificação simples. Cursos de pós-graduação, eu pergunto para ele se ele tem formação superior completa. Isso eu já qualifico ali para chegar no comercial sabendo que esse cara tem um perfil já mais qualificado. Mas, assim, uma estrutura
Por exemplo, é porque às vezes a gente usa MQL mais para estratégias de inside sales, né? Então eu monto inside sales não, de inbound marketing. Então eu uso o MQL muitas vezes em estratégias de inbound marketing, que aí sim eu faço toda a jornada desse cara num projeto de inbound. E aí quando esse cara ele tem uma levantada de mão, aí sim ele é um lead qualificado de marketing e aí eu passo ele para o time de sales. Legal. Então a gente faz essa estrutura aí geralmente é uma estrutura mais complexa, que eu gosto muito de falar que as empresas criaram uma dependência muito grande de leads de fundo de funil de tráfego pago. Gera campanha, chega o lead, bateu, não converteu, eu tenho minha taxa de conversão média, descarto o lead. E muitas empresas, geralmente empresas maiores, elas estão começando a olhar para a base que não converteu. Quando eu olho para essa base que converteu, eu tenho muita coisa ali que tá para eu esbagaçar essa laranja e tirar o resto do caldo. E muita gente não tá tirando e tá perdendo muito lead. Aí você olha para sua base, você tem lá 100 mil leads, você só vendeu para 2 mil. Então você tem ali 98 mil pessoas ali interessadas, que você poderia ter uma taxa de conversão muito maior e você tá simplesmente descartando esse lead, porque seu vendedor não fala, você não tem braço mais para ligar. Você podia estar fazendo uma estratégia muito mais completa e simplesmente está deixando passar. Posso fazer uma polêmica aqui agora? Vai lá. Eu tenho um cliente que criou um termo, Jader, eu te amo, cara, dono da Astra Imóvel, um brother meu, cara muito bom. Tem uns clientes que é muito massa você ter os caras. Tem cliente que vira amigo. E ele criou um termo, cara, que chama síndrome do próximo lead. Ele fica puto, ele fala, esse vendedor da nova geração, ele não sabe o que fazer um PAP, ele não sabe o que é ir na rua, bater na porta. O cara tá no computador, ele recebe o lead, liga uma vez, zero fluxo de cadência, não segue. Oi? Como é que é o nome aí? Síndrome do próximo lead. Olha, alô, não atende, joga pra frente, manda o próximo lead. O cara não sabe. Porque, gente, entendam, né? O CPL que aparece lá no Meta, no Google Ads, ele é uma coisa. Eu chamo de CPL bruto. O CPL líquido, pra mim, é como se fosse um ROI. Né? Eu falo assim, entendeu a lógica? Porque tem o ROAS só de anúncio e tem o ROI, que é o real. Custo operacional, vendedor, comissão e tal. Agência. Realidade da parada. Então, o CPL não é só aquilo que está aparecendo ali. Principalmente se não é você que toca, que você contrata empresas iguais a nossa para fazer. Então, assim, tem mais custo ali. Então, ele fala, cara, o cara não sabe. Está custando R$150. Ele trabalha com produto ticket de 1 milhão, 1,5 milhão. E tá barato, você sabe disso. Então, assim, ele chama de síndrome do próximo lead. A pessoa não qualifica aquilo ali, não tem clareza. Agora, um ponto pra gente... A gente tá falando de planejamento, eu acho que é importante ter essa clareza. Você falou, putz, gerou 100 mil leads, eu fechei com 2 mil, tem 98 mil ali, né? E para aquelas empresas que estão tocando estratégias única e exclusivamente só para clientes de fundo de funil, eu quero te lembrar que esse cliente de fundo de funil, ele é massa, geralmente a conversão dele pode ser talvez mais rápida, só que ele é o cliente que eu brinco que é o cliente gurilão. Já ouviu falar dessa expressão? Não. Você já fez sexo com gorila? Não. Nem eu, velho. Felizmente. Eu também não fiz, não, fica tranquilo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Uma coisa eu sei, vai ser do jeito que ele quiser. Sacou? Então, assim, muito cuidado, empresário, empresária, gestor, gestora, em não ficar só enchendo o saco do marketing, querendo só o lead de fundo de funil, esquecendo que esse cliente, tecnicamente, ele tá perdido muitas vezes. Cara, eu não sei se você sabe disso, tá? Se eu vou te falar isso aqui, você tá ligado nessa informação. No começo do ano passado, a gente foi ler alguns reportes, relatórios do Facebook. Foi a primeira vez que eu fui olhar para isso, porque o João Vitor, do G4 Educação, conhece? Sim. Salvo engano, atualmente ele é CRO, ou COO. É CEO. CEO, né? Beleza. Então, ele falava muito que lia. Por quê? Porque ali é a relação com os investidores para falar, olha, o que vai rolar agora é isso aqui. Então, a primeira vez que ele falou sobre isso em 21, que eu escutei um podcast dele falando sobre isso, falando que em 22, direct, mensagens ia rolar. Foi quando começou a estourar mini chat, aquele movimento, foi muito legal. Então, eu falei, cara, vou começar a acompanhar isso. E olha que loucura. Existe uma tendência de que quando você clica, agora eu como usuário, do Meta, tô falando de Meta, Instagram e Face e WhatsApp, bem daqui a pouquinho, vocês vão entender. Quando eu clico em um anúncio aqui agora, existe uma tendência de que apareçam mais 3 anúncios relacionados com aquele produto nos próximos 5 minutos. Sensacional. Olha que loucura. Então, eu clico lá numa universidade XPTO, que você atenda. Que tal fazer sua pós-graduação aqui agora? Eu clico ali. Existe uma chance muito grande
principalmente se for formulário de cadastro, que a pessoa não vai sair, então, eu até falo que é um lead mais frio, você já deve ter percebido isso na prática, mas gera um volume rápido e o custo é muito bom. Se aquela pessoa não sai e não vai para sua página do seu ambiente, muitas vezes, ele vai receber mais 2 anúncios de outras universidades, de outras instituições nos próximos 5 minutos. Ou seja, se eu só quero esse cara, essa moça de fundo de funil... Você vai ter que brigar com mais 2. Não, eu vou ter que, no mínimo, atender rápido. No mínimo. Para começar. Então, eu acho que isso é um ponto importante para se pensar a nível de planejamento, porque talvez você separa um orçamento para marketing, pensando que a cada R$1.000 volta 5.000, e esquece de analisar coisas mais profundas. Né? Eu sei que talvez nem todo mundo vai ter essa clareza de observar isso, mas eu acho que só quis fazer um disclaimer. Eu acho que é fantástico o que você falou, porque assim, são duas coisas. A gente falou sobre upsell dentro da sua própria base, então, que é o cross-sell, na verdade, né? E aí você aumentar o volume de vendas dentro da sua própria base, acho que esse é um ponto importante para colocar no seu planejamento, que você vai aumentar, às vezes, sua receita através disso. Só que outra coisa também é você olhar para a base que você já gerou. E aí, eu vejo mais isso dentro do planejamento de marketing. Dentro do planejamento de marketing, pô, beleza, eu tenho lá o que eu vou gerar de fundo, de funil, só que a base que eu já tenho. Quais são as estratégias que vão estar previstas para o meu planejamento do próximo ano, prevendo a base que eu já tenho, do que eu posso fazer para conseguir vender para essa base que eu gerei, mas eu não consegui converter em venda. Ainda. E isso está diretamente ligado, dependendo se for um varejo, por exemplo, agora a gente tem Black Friday. Então, Black Friday pode ser uma estratégia principalmente para você ter a primeira venda com esse cliente, que às vezes ele vai se tornar um cliente, e aí você, às vezes, tem aquela estratégia que você vai usar agora, para poder atacar aquela base específica que não vai ser para minha base de clientes que eu já tenho fidelizada. Eu tenho uma estratégia específica para a base, que às vezes não vai ser uma estratégia que vai para anúncio, não vai para campanha. Ela é uma estratégia específica, off, lá que você vai rodar, para atacar aquele cliente que você quer ter a primeira negociação com ele. Então, esse é um caminho. E fazendo uma outra observação que é bem pessoal, tá? Para o pessoal do nosso negócio. A Live Sales especificamente, tá? Nós não fazemos Black Friday para mercado. Para rua, digamos assim. Eu só faço Black Friday para minha base. Então, legal. Seja de clientes que vêm de projetos de infoprodutos, seja clientes de assessoria, sejam ex-clientes. Então, o que você falou é muito massa, porque tem muita gente que fica querendo trazer gente de fora e esquece de olhar para a base, ali que está o ouro. Né? Então, dentro do seu planejamento, quem está nos escutando agora, não esqueça, inclua a base, porque isso é o ouro do seu negócio, vale dinheiro demais. Na pior das hipóteses, só pensa o seguinte, se você já gastou, abre aspas, né, dinheiro com tráfego, você já pagou o lead, pô. Sim, o pior cenário que você vai ter, você não vai pagar ele de novo. Você pode usar o marketing para trabalhar isso, né? Ferramenta que você utiliza, cara, uma ferramenta que faz um trabalho, na minha visão, muito massa nesse sentido. Pelo menos é o que me é vendida a ideia, né? Nesse formato. Tá? A gente usa outra plataforma, também executa isso, mas de uma maneira muito mais fraca, na minha percepção, em relação à RD. Eu acho que ela começou com isso, ela ficou muito na verdade, a RD começou com a parte de trabalhar a base e depois ela partiu para o resto, né? Que massa, então. Então, assim, e hoje, inclusive, a RD fez uma aquisição, acho que esse ano, que foi a Exact Sales. Demais, sou fã, até Orosco, abraço. É uma ferramenta que tem o objetivo de qualificar. Sales Engagement. Né? Então, pô, você começa a construir a jornada inteira do cara através das ferramentas. Então, por isso que acaba que é uma suíte. Hoje você pega Exact, RD Marketing, RD Vendas e RD Conversas. Então, você acaba tendo aí uma suíte muito completa. A RD Conversas é tipo... eu lembro que tinha tipo uma extensão de WhatsApp. Antigamente era Talos, agora é RD Conversas. Comprou, legal. E aí antigamente era uma extensão para o WhatsApp, que ainda existe, que é integrado com CRM e tudo mais. Mas tem a parte mesmo hoje de chatbot. Então não é aquela extensãozinha, tipo um Anex que tinha antigamente. Não, que bom. Então deixa eu falar. Eu era horrível, viu, Totos? Agora que controla tudo. Que legal, que bom. Cara, partindo aqui para o nosso final, primeira coisa de tudo aqui que eu quero escutar de você. O que você vê, cara, de desafios específicos para o cenário comercial em 2025? Desafios específicos para 2025? Eu diria que o grande desafio, cara, não entrando na questão política, mas eu acho que o grande desafio está a estabilidade econômica que a gente está vivendo. A gente está num cenário onde a taxa de juros está aumentando. Então, vamos pensar o seguinte. Taxa de juros aumentando. Quando a gente considera, por exemplo, segmento automotivo, segmento imobiliário,
o cara trabalha geralmente com crédito bancário. Então, quando as taxas estão pouco atrativas, geralmente a gente tem uma diminuição de compra. Então, esse cenário econômico, e aí existe expectativa que o ministro da Fazenda solte medidas para que a gente consiga melhorar isso, que está diretamente ligado a cortes de gasto do governo, eu acho que essa questão pode acelerar. Mas enquanto a gente não tem isso, eu começo a observar uma tendência, apesar que eu vi que outubro foi o mês que mais vendeu carro de um período bem grande, assim, tinham vários anos que não vendiam tantos carros igual vendeu em outubro. Só que a minha preocupação como empresário para o ano que vem é crédito. Então, quem trabalha com negócios que depende de crédito, por exemplo, construção civil, ou automotivo, ou implementos, igual eu falei de carreta, caminhão, trator, essa galera geralmente vende produtos que são financiados. Coisas que estão ligadas a linhas de crédito, geralmente pegar dinheiro em banco vai estar muito caro. Então, isso eu traria como um ponto de atenção para qualquer planejamento. Então, você vai fazer o planejamento, você tem que prever isso. Então, por exemplo, vou partir para uma estratégia de consórcio, de vender através de consórcio, dependendo, pode ser um caminho. Então, eu acho que esse cenário macroeconômico nosso é uma das coisas que me preocupa um pouco. E descendo um pouco assim pro negócio médio, que talvez acha que isso não vai ter influência no mercado dele, mas sempre vai ter, independente do segmento, qual que é na sua visão agora, o principal desafio do mundo comercial de negócio? Eu não quero falar de taxa, que é governo, que é dentro da sua ótica ali a parte de ameaça, mas o que você acha que é o desafio para quem vai, dentro desse planejamento, crescer time comercial, por exemplo, entendeu? Dentro desse universo comercial. Eu acho que o grande desafio das empresas é conseguir usar tecnologia para vender mais. Como? Eu vejo muito a atuação humana, por exemplo, eu acredito que você tem uma característica muito parecida com a minha, que é do vendedor mais raiz, do cara que gosta de uma reunião, que gosta de sentar e tal. Só que quando a gente olha o comportamento dos jovens, esse cara está acostumado a comprar online e esse cara está acostumado a comprar de robô. Então, quando eu vou pensar em planejamento comercial, eu acho que não dá para ignorar a questão da tecnologia, da venda através de IA, da venda através de soluções de chatbot. Então, eu acho que dentro desse planejamento, e isso inclusive muitas vezes otimiza a sua operação, porque às vezes você não precisa de tantas pessoas, porque você consegue substituir isso por atuação de máquinas. Então, eu acho que assim, montar um planejamento que isso pode ser o ônus e o bônus. Porque se você montar uma boa operação, perfeito, você vai conseguir talvez acelerar o seu resultado de vendas e até mais rápido, porque ele trabalha 24/7. Só que se você tentar fazer algo que seja ruim, eu até postei um negócio sobre isso, se a sua abordagem comercial já é ruim, se você usar a IA para fazer isso, ela vai ser ruim e artificial. Você só escala Você só escala o que é ruim. Ponto. Total. E aí, assim, eu tenho um atendimento 24/7, o cara me manda mensagem 11 horas da noite, só que o atendimento péssimo do mesmo jeito, só que é uma inteligência artificial. Alguém respondeu e larga o cara no meio do caminho. Então, o que eu vejo como grande desafio é você conseguir usar essas ferramentas para 2025, porque já está aí, não adianta você ignorar para o seu negócio. Então, você precisa usar e adotar isso para o seu negócio, mas você tem que saber usar. Você tem que usar isso da melhor forma, porque isso sim pode acelerar o seu processo de venda. Massa, boa. E, cara, que conselho que você daria agora? Eu sei que isso já foi meio que um conselho, né? Que você entrou nesse universo de IA, a gente falou pouco, depois a gente tem que falar mais sobre IA, IA para vendas. Acho que a gente tem que gravar um episódio só disso, cara, que é um baita... Deixa eu lançar um produto aí e a gente grava. Boa, baita tema sobre isso. Mas, cara, que conselho que você daria para quem está se preparando para planejar o ano comercial de 2025? Eu voltaria um pouco do que a gente falou hoje. Sim. Se você está planejando, na verdade, se você está começando a olhar para o planejamento, você já está atrasado. Então tem que ser sua prioridade máxima o planejamento do seu negócio. Se você que é empresário e você não está, se você é empresário e você não está vivendo vida de empresário bem sucedido ainda e seu negócio às vezes não está nesse nível, primeiro conselho que eu dou é cair para dentro do seu negócio. Acho que esse é uma primeira coisa, porque você vai começar a ver várias coisas que talvez quem está tocando o negócio mesmo no dia a dia não está enxergando. Acho que esse é um primeiro conselho. E além disso, veja o negócio no detalhe. Escute a ligação do seu vendedor. Senta do lado do seu vendedor. Entenda a sua operação financeira.
Cara, porque isso vai facilitar para você planejar o seu negócio pro ano que vem. Porque muitas vezes você, como dono, você vai enxergar coisa que as outras pessoas que estão no dia a dia não estão enxergando. Então, assim, o conselho talvez que eu dou, e aí entra um pouco na análise de SWOT lá, que é você olhar as condições da empresa, mas tenta imergir mesmo no negócio. Nessa fase de planejamento, olha no detalhe. Às vezes você não entende da produção, mas vai para a produção. Se às vezes não é da área de venda, você é mais administrativo, mas vai entender da venda um pouquinho. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos para qualquer negócio. Eu acho que independente do tamanho do negócio. E aí muita gente quer viver vida de empresário, empresário de internet, né? Uhum. Que é aquele negócio que, tipo assim, o cara viaja o ano inteiro, sou nômade digital, pá, não sei o quê, minha empresa tá Escritório é na rodando, praia. meu escritório é na praia. E a realidade a gente sabe que é bem diferente disso. Então, eu acho que a primeira coisa, o grande conselho que eu dou é o seguinte: viva seu negócio de verdade. É o famoso ditado, o olho do dono que engorda o gato. Então, você quer engordar 2025, esteja dentro do seu negócio. Acho que é isso. Massa. Então, fazendo um mega resumo aqui, Thiagão. Se você achar que falta alguma coisa, eu acho que o momento é esse, tá? O Thiago trouxe algumas coisas muito pertinentes aqui, cara. Eu quero te agradecer porque me trouxe muito insight. Porque uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes e o que eu busco viver dentro da nossa empresa é que o básico bem feito funciona demais. Sempre funcionou. Então a gente falou de muitas coisas, a gente desceu aqui em temas que são mais robustos e mais complexos, mas muita gente, muita empresa esquece do básico. Então quer ter uma estrutura muito complexa, quer ter um planejamento gigantesco, quer fazer o planejamento estratégico da Eletrobras 2050. Planejamento 10 anos. 10 anos de planejamento. Período do ano que vem já quer o de 10 anos. Cara, não tá dando pra prever 3 meses, né? Assim, na média, no geral. Então, assim, muita gente esquece de fazer o básico muito bem feito. Então, na minha visão, cara, o que você trouxe de ideia, se eu pudesse resumir a estrutura mais simples para você desenvolver um planejamento comercial assertivo seria, primeiro, eu vou olhar para o que eu tenho. Fazer um levantamento de dados. Ah, não tem CRM, não tem nada. Pega planilha, pega papel, conversa com o seu time, troca ideia com essa galera, conversa com seus clientes e vai levantar os números. Faturamento, custo, o que você trouxe de lead, o que você teve taxa de conversão, o seu tempo médio de fechamento, quem são os seus clientes que você trouxe nesse período. Levantei os dados, vou partir para uma SWOT, para uma matriz SWOT. Eu vou analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Então eu vou fazer essa análise, entender onde que eu tô, para onde que eu quero ir, e você pontuou muito bem, né? Colocar ali em xeque as ameaças, mesmo, de verdade. Colocar, mas eu gosto de pensar positivo. Tudo bem, pense, mas eu acho que tem que trazer isso aí. Depois disso é que eu vou olhar de fato para um número, né, de faturamento. Então foi muito legal essa construção. Isso para mim é o básico para começar a construir um planejamento. Você acha que falta mais alguma coisa do formato simples? Depois eu vou, depois da SWOT eu vou olhar, escolher quais são os indicadores, né? Porque eu escolhi uma meta, ou um grupo de metas, né, dependendo do cenário, e eu vou escolher quais indicadores eu vou ficar acompanhando, eu vou monitorar, exatamente. Você acha que falta alguma coisa pro básico, cara? Eu na verdade, assim, eu só não diria que isso é básico. Eu acho que, assim, para 98% dos negócios, o que a gente falou aqui não existe. Uhum. É muito engraçado porque as consultorias eu vejo muita gente que não consegue nem separar pessoa física e pessoa jurídica. Uhum. É básico Sim. pra gente. Então assim, eu diria que talvez não seja tão básico, talvez seja o intermediário, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas. Mas eu acho que é isso, cara. Assim, eu acho que se o cara consegue construir essa trilha, ele vai estar à frente aí de grande maioria das empresas e principalmente, ele vai estar à frente da maioria dos concorrentes dele. E nisso ele vai despontar no mercado. Porque, como eu falei agora há pouco, se ele está preparado para o tsunami, se o tsunami vier, a casa dele não vai cair. Se ele não tá, se ele está preparado para o tsunami e o tsunami não vier, ele constrói um castelo. Então, assim, eu acho que é isso. Ele tem que estar preparado para todos os cenários. Quando você faz esse básico que a gente comentou aí, esse básico intermediário, ele se prepara para todos os cenários. Legal. E aí, a partir daí, você consegue ter, ou às vezes, bala para você bancar um projeto novo,
porque você não precisou usar aquele dinheiro, por exemplo, que você tinha previsto para uma eventualidade. E eu acho que uma última coisa é se preocupar com a saúde financeira do negócio. Acho que isso é um ponto muito importante para qualquer negócio, porque isso te permite correr mais riscos. Inclusive, riscos comerciais. Pô, eu quero alavancar, eu quero aumentar o meu desconto do meu time agora. Eu quero fazer uma compra maior com uma negociação maior, que aí está dentro do processo de compra, mas isso deságua no time de vendas, então eu vou trabalhar com estoque maior. Acho que tudo isso está diretamente ligado à saúde financeira do negócio. E isso vai desaguar no seu planejamento de vendas. Boa, legal, mandou bem. Tiagão, se tivesse um resumo para um insight, o que seria o seu conselho final? O insight que você teve com essa nossa conversa, o que seria um conselho final? Eu vou começar com a primeira frase. Sim. Que eu falei. Se você levar isso para o seu negócio, não existe nenhum outro departamento da empresa se não existir vendas. Acho que esse é o insight final. Se você olhar para a sua área de vendas, se o seu negócio está vendendo, todas as outras áreas andam. Se o seu negócio não vender, o seu negócio vai quebrar. Acho que é isso. Total. Eu sempre falo que essa é a frase da minha vida e vou repetir, tá? Barcos que não sabem a que porto se dirigem, nenhum vento vos será favorável. Acho que planejamento nesse momento, essa altura, mesmo o Thiago tendo dito, pô, que você já está atrasado se você não fez, é verdade, tá? Mas eu acho que ele pode ser o porto, ele pode ser um norte, ele pode ser o caminho que você pode percorrer. Eu quero te lembrar que se você precisa de ajuda, precisa de um suporte para construir o seu planejamento comercial, a Live fica à sua disposição. Agora, se você quer algo mais prático, rápido, para você construir um plano de vendas básico em um dia, vai ter um link aqui embaixo para você conhecer o Kit PCE, que é o Planejamento Comercial Express, e que você vai conseguir em um dia criar um plano de vendas que vai te ajudar a crescer o seu negócio, tá? Então tem um link aqui embaixo, tem um preço especial para quem escuta o nosso podcast aqui, vai ser um prazer ter você como aluno participando lá da nossa rede. Tiagão, mais alguma observação? Tamo junto. Cara, gratidão, obrigado pelo seu tempo, parabéns demais. pelo seu trabalho, Obrigado. Parabéns pelo que você faz, é muito Digo bom o que você mesmo aí. faz aí, cara, e gratidão mesmo por você ter vindo aqui. E Tamo vamos junto. fazer mais vezes isso. Tamo Próximo junto. agora tem que ser sobre IA, pra gente ver como é que Vambora. o cara vai vender com esse robozinho agora trabalhando. É isso. Obrigado por ter escutado a gente até o final. Não esquece, tá? A gente tá no Instagram, Mercado na Prática. Se você estiver no YouTube, aquele mesmo esquema. Se inscreve, aperta o sininho. Eu estou pelo Spotify, não estou vendo a sua cara, não tem problema. Você vai apertar o botão de voltar aí, tem 5 estrelinhas do lado desse episódio. Clica lá e ajuda a gente a crescer e fazer esse negócio chegar longe. Vamos compartilhar isso aqui com mais gente, vamos fazer mais gente vender, vamos fazer mais pessoas aprenderem mais sobre o negócio e a gente vai compartilhando o que a gente aprende na prática, que por isso que a gente chama o Mercado na Prática. Tamo junto e bora vender. Valeu!